Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 806 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui na carta de Judas. Uau! Que carta poderosa, hein? Nos traz avisos importantes para que nós tenhamos prudência dentro da igreja, não nos deixemos enganar por pessoas que foram infiltradas, né, no meio, entre nós, que participam dos cultos, que participam das celebrações, das ceias e etc. Mas são homens que estão ali para fazer o mal, homens que estão ali são enviados do inimigo como espiões entre nós, para distorcer a graça do nosso Pai, transformando a graça em libertinagem, em justificativa para viver uma vida de imoralidade, uma vida de escravidão aos desejos da carne. Olha o que ele continua falando a partir do versículo 10 aqui. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são essas as coisas que os destroem. Eles vivem sendo dominados pelos seus instintos selvagens. Olha aí. Instinto como animais selvagens. Olha isso, gente. Ai deles. Lembrando, está falando de pessoas dentro da igreja. Elas não são, elas fazem parte da igreja porque estão ali entre nós, mas não são a igreja irrepreensível de Deus. Não é uma parte doente do corpo de Cristo, né? É um câncer dentro do corpo e que nós precisamos tratar isso de alguma forma. Olha isso. Versículo 11 diz assim: ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Olha aí, Caim, ele matou o próprio irmão porque o irmão fez algo bom. Olha isso, por inveja. E ele continua: por causa de dinheiro eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. Depois eu volto aqui para comentar um pouquinho mais sobre isso. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e são destruídos. Também vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Vamos até o final aqui. Versículo 12. Com as suas vergonhosas bebedeiras. Olha aí. Álcool, gente. Meu Deus. Bom, depois a gente se aprofunda nisso também, né? Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade. Esse termo aqui, refeições de amizade, está se referindo às refeições que os cristãos faziam naquela época, né? Eles se reuniam para ceiar e adorar a Deus. E essas pessoas estavam participando dessas ceias, né? Dessas refeições onde tinha adoração a Deus e estavam se embebedando. Meu Deus. Olha aí. Eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade. Olha que termo bonito, né? Refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. Olha aí, a gente está na época da seca aqui. Tem muita nuvem aqui, não está chovendo. Eu fico perdido, Deus, chove, faz chover, faz chover. Tá muitos incêndios aqui no nosso Brasil e não está caindo a chuva, né? Eles são como essas nuvens que trazem uma falsa esperança, mas não chovem, não cumprem o propósito. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. Na época da fruta, na época de cumprir o propósito, né? De frutificar, cadê? Está tudo seco. Né, como o próprio Jesus amaldiçoou aquela figueira lá. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Árvores mortas, galhos secos. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. Ou seja, fazem muito, né? Muita coisa, né? Falam muito, ondas bravas, né? Faz barulho, mas só joga para cima a sujeira nas espumas,
das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Brilham, né? Mas o brilho delas vai ser apagado. Elas duram pouco, elas não têm rumo, não têm propósito, não cumprem. Meu Deus, gente, ele está falando isso. Gente, está falando isso da igreja, pessoal. De homens infiltrados dentro da igreja. Pessoal, nós não podemos ser ingênuos e achar que dentro da igreja só tem gente boa. Tem muita gente saindo da igreja falando, não vou mais para a igreja porque eu vi isso, eu vi aquilo. Ei, aí sim você deveria continuar lá para ser luz, para ser sal. Aí só está sobrando o quê? As pessoas ruins. As pessoas boas estão abandonando o barco. Não faça isso. Não faça isso. Tenha maturidade. Tenha maturidade. Você pode sim exortar o seu irmão. Você pode chamar ele ali do lado e falar, olha, amigo, isso daí que você está fazendo não está certo. Entendeu? Você pode fazer isso. E em casos extremos, você junta com a liderança da igreja e tira essa pessoa. Às vezes é uma Jezabel, né? Eu acho que é na carta de Jesus a Tiatira, se não me engano, que fala de Jezabel, né? Pérgamo fala de Balaão, fala dos nicolaítas, mas lá em Tiatira fala, né, que permitem, vocês toleram Jezabel, vocês têm que abominar, né? Toleram Jezabel, dão espaço para Jezabel, tá ali adulterando dentro da igreja. Pessoal, nossa igreja, nosso corpo tem que estar saudável. É igual uma família. A igreja, ela deve ser um ambiente de proteção, mas ela tem que ser saudável. O corpo de Cristo tem que ser saudável. Uma família também, para ser um ambiente de crescimento e proteção para os filhos, para os membros da família, tem que ser saudável. Não pode ser uma família doentia, uma igreja doente. Não pode, gente. Nós precisamos trazer cura e não simplesmente abandonar. Eu não gosto da minha família, eu vou sair. Não tem, a família você não vai ter outra, entendeu? Lógico que Deus é tão bom que nos coloca em família, faz o solitário viver em família, porque nós somos irmãos, né? Mas olha só, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o exemplo de Caim, né? Caim, ele viu Abel, irmão de Abel. Devia amar Abel, devia proteger Abel, porque Caim, inclusive, era o mais velho. Devia estar protegendo, ele foi o que matou o irmão mais novo. Abel, por inveja. Gente, isso pode acontecer dentro da igreja, pode. É só você alimentar a sua carne, o seu coração enganoso. Por isso que fala aqui, distorcem a graça, transformando em libertinagem a graça do nosso Pai. Gente, liberdade e libertinagem é uma linha tênue. Se você começar a justificar os seus erros, dizendo que a graça de Deus vai te alcançar, que Deus vai perdoar, você está indo por um caminho muito perigoso. Cuidado. Eu vejo alguns irmãos indo por esse caminho. Irmãos que começaram bem, irmãos que estavam firmes, mas normalmente eles saem por quê? Por causa de imoralidade sexual. Infelizmente, a carne tem destruído essas pessoas e estão ficando escravos. E aí acabam fazendo coisas terríveis. E aí depois fala aí, por causa de dinheiro, eles se entregaram ao mesmo erro de Balaão. Balaão era um profeta que obedecia a Deus. Se você for lá em Números, né, capítulos 22 a 24, você vê, poxa, caramba, ele nem recebeu o dinheiro de Balaque, né? O rei de Moabe, que ofereceu o dinheiro, disse que ia dar. Ele falou, nem se você me der todo o ouro e prata do seu palácio, eu não vou poder falar algo que Deus não mandar. Desculpa, estou um pouquinho gripado ainda, mas tô me curando. E aí, gente, que acontece? Balaão parece que agiu conforme Deus, né? Foi um cara de Deus e tal, mas em outra passagem da Bíblia, se não me engano, Hebreus, diz lá que ele deu uma estratégia para Balaque,
Com certeza deve ter um dinheirinho por fora, né? Que não fala exatamente, mas aqui já diz isso, né? Se aqui está em Judas falando isso, que por causa de dinheiro ele se entregou. Então, provavelmente aconteceu isso, realmente. Ele deve ter recebido dinheiro, né? Porque a Bíblia ela é toda coerente, né? E as verdades elas são, né, confirmadas um trecho com o outro. E aqui fala que por causa de dinheiro, Balaão se corrompeu. Dinheiro, né? Então ele falou para Balaque, olha, você não pode destruir, né? O que Deus está falando aqui é que se vocês lutarem contra os israelitas, eles vão vencer. Mas você pode usar uma estratégia aqui boa. Ó. Estratégia é o seguinte, seduz os homens com as suas mulheres. Vocês têm mulheres bonitas aqui. E foi isso que aconteceu. Os israelitas começaram a casar com as moabitas e midianitas e começaram o quê? Por causa disso, adorar. Elas adoravam aos deuses, né, dos moabitas e midianitas, e os israelitas começaram ali a permitir essa adoração e quando viram já estavam até adorando. O deus Baal, Peor, não sei o que, tem vários, né? Que eles começaram a adorar, né? E aí foi o quê? Uma estratégia do inimigo que não conseguia destruir pelo exército, mas usou o quê? A imoralidade sexual, que depois trouxe idolatria, cegueira, desproteção e uma série de consequências. Não podemos permitir isso acontecer nas nossas vidas, dentro da igreja também, amém? E Corá levita, né? Estava ali trabalhando e se revoltou, né? Corá, Datã e Abirão se revoltaram ali contra Moisés e Arão, e não, porque vocês estão querendo mandar na gente, a gente não sei o que e tal. O que aconteceu? Corá, Datã e Abirão, mais 250 lá, levitas, a terra abriu, engoliu as famílias de Corá, Datã e Abirão, depois o fogo consumiu os 250 queimadores de incenso lá, e enfim, isso foi como exemplo para que a gente dentro da igreja não fique ali também se revoltando, né, contra homens de Deus. Né? Se tiver algo errado, tudo bem, você pode trazer e tal, mas do jeito que foi feito aqui, então é um exemplo para que nós possamos ter uma igreja saudável. E aqui fala, né? Eles se infiltram, têm bebedeiros, ficam bêbados nas festas de ceia, de adoração. Meu Deus, acontece às vezes não dentro da igreja, né? Mas as pessoas saindo do culto para bar. Meu Deus, onde vamos parar, hein, gente? Não podemos permitir isso e deixar isso se tornar normal dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Ai. Mas amém, pessoal. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por mais esta lição, por mais este direcionamento, esta exortação para nós, para a igreja. Senhor Deus, muito obrigado, porque lá em Apocalipse 3,19 fala que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Então corrige sim, corrige-nos. Se eu que estou ouvindo essa palavra, essa mensagem, estou praticando alguma coisa que te desagrada, Pai, me corrige, Pai. Me corrige, Senhor. Eu como membro da igreja, como corpo de Cristo, se eu estiver adoecido, me corrige para que essa doença não se espalhe pela igreja. Que a igreja seja saudável, Senhor Deus, que o corpo seja um corpo saudável, Pai. Obrigado, Jesus, por ser a cabeça deste corpo. Nos direciona, que tenhamos a Tua mente e que possamos obedecer a Ti, aos Teus mandamentos. Seja, sim, o nosso líder, a nossa cabeça, para que nós possamos ir e cumprir a vontade do nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos capacitar, nos convencer do pecado e nos exortar. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.